técnico do Cruzeiro Sub-20 é Myron. Myron César. Myron Era do César. América. Ele jogou Cara, bola. Cara, eu não sei Não, muito sobre a vida, Ele é novinho. a é vida que- técnica poucos dele, anos, Ele né? tem um jeitão boleiro, assim, mas esse cara até jogar Boleirão. bola. Mas assim, Ah, Eu também tenho, mas não... Parou. Você vai ser expulso. Mas o Myron é um cara que é muito respeitado, né, cara? Ele fez um trabalho no América, assim, muito contínuo, muito A vitorioso. base do América é muito boa. Ele chegou na semifinal com a América na Copinha. Sim. Duas coisas interessantes sobre o Myron, só porque eu puxei aqui pra gente passar rapidamente, porque sobre a Copinha, duas coisas chamaram minha atenção. Primeiro, a postura dele com os jogadores. Sim. Porque no momento onde o Cruzeiro abre o placar, o São Paulo empata o jogo. Então você já cria aquela questão. São Paulo pressionando, o Cruzeiro se defendendo muito bem. Gostei demais da defesa do Cruzeiro e do goleiro. Cruzeiro, Munier. Atlético Paranaense. Pra mim são os dois times que mais revelam bons goleiros no Brasil. O goleiro, o Cruzeiro tem uma safra muito boa de goleiros. De E goleiros. eu digo isso assim, não é a partir do 15, 14, 17 que a gente fala que eles já estão ali se maturando, não. Eu falo a partir do 8, do 9, do 10, de Já 10 tem anos. bons prospectos. Você vê menino na base hoje de 10 anos de idade lá com 1,65m, 1,70m, nosso tamanho, assim. Então, assim, são goleiros bons. São São goleiros bons. Tem uma safra boa. Pra mim, hoje as duas categorias de base, pra mim, são referências pra goleiro, é do Cruzeiro e do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também veio numa Impressionante, leva, né? É. assim, Absurdo, absurda, sim, muitos sim, bons, sempre, né? bons goleiros. E eu vi a postura dele naquela, porque teve a parada técnica pra reidratação ali, Aham. e a postura dele com os jogadores, assim, ele chegou e falou, cara, é o técnico que fala assim, já treinamos pra isso aqui, vamos executar. Ele chama 2, 3 peças ali e orienta. E um outro fato interessante, esse aqui eu preciso lembrar o nome dele, é um jornalista que estava cobrindo o Cruzeiro pela Cazé TV, que eu assisti pela Cazé TV. Eu esqueci o nome dele. Vini Manga. Vini Manga. Vini Manga. Antes do Gustavinho entrar Ele olhou no olho do Gustavo. e E falou com e ele, falou. tu vai fazer o gol. Tu vai fazer o gol. Loucura, isso, Loucura, cara? né, velho? Não, Loucura. quando ele faz o gol, ele começa a gritar na É o- live lá. na Ele live. comemorando O mesmo, foi. futebol ele é mágico Futebol mesmo, é não bom, tem velho. como não. É. E eu acho que, igual eu falei, cara, o título do Cruzeiro é muito bem justificado pelo trabalho que a gente acompanha no dia a dia ali. Se você ver, o que eles falaram nos bastidores da Copinha não é mentira. Foi um de domingo a domingo ali de verdade, sabe? Que os caras não abdicaram um dia. Eles falaram assim. E o mais legal foi o que eles falaram no início, antes de começar a Copinha. Eles falaram assim: a prioridade vai ser ganhar a Copinha. E ganharam, cara. E ganharam, por conta do trabalho bem feito, assim, logístico externo, do Myron e dos jogadores comprarem a ideia. Sim. Porque no momento que os jogadores compram a ideia, a coisa flui muito mais. Foram entendeu? 9 jogos. Foram 9 jogos. 9 jogos, né? 9 jogos. 9 jogos. É uma Copa do Mundo quase, um pouquinho mais só. Não, é uma Copa do É uma Mundo. Copa do Mundo. Isso- É desse ano, e mais ou assim, menos. é, Exatamente. Não, e se você for parar pra pensar, acaba que muitos falaram, né? Ah, mas esse é o jogador do profissional, aí ganhou, né? Porque os meninos tudo 20 estavam no profissional. Pô, mano, o Cruzeiro começou bem demais com a base que já tava lá toda. Sim. lá. Eu, se eu Sim. fosse, eu tinha descido arroio. Tinha descido esse cara tudo, irmão. Quer saber não, quer saber não. Descer arroio, Cauã Prates, Mas o Careca, todo mundo. Mas se a gente for parar pra pensar hoje, qual que é a porcentagem de jogadores que os clubes hoje revelam brasileiros, assim, a gente vê poucos times que têm uma porcentagem muito alta para revelar jogadores. Então, Sim. assim, a gente vê o Cruzeiro hoje, com o nível de vendas que tá tendo de jogadores vindo da base pro profissional, Kaique, Cauã, e agora jogadores que estão subindo para jogar com frequência, Ryan, Batistello, Bruno Alves, que é uma grande promessa também. Muito bom. Os próprios goleiros, a gente tem 3 goleiros muito bons, que é o Vitor, o Marcelo e o Otávio. Por mais que o Otávio agora, todo mundo tá falando, né? Pô, toma gol demais. Mas, cara, são goleiros, assim, de alto nível. O Otávio até o sub-21 dele aqui agora, ele tava na seleção brasileira de base. Então, não é à toa que o cara tá lá. E desses meninos que ganharam a Copinha, qual deles já estão no profissional? E qual Cara, você acha que vai chegar esse ano ainda? assim, Consegue? hoje a gente comenta de um nome que ainda não chegou no profissional, que é um menino muito bom que foi na Copinha, que é o Eduardo Pape. O Uhum. Pape, volante, ficou vo- fora da um final. volante nosso, assim, que é muito Renovou o intenso. contrato essa semana. Exatamente. é. Então, assim, é um jogador diferente. Sim. Diferente que a gente tem na base. Mas eu acho que todos que estão ali no profissional vão servir bem o Cruzeiro. Todos. Um fato interessante sobre categoria de base, a gente vê hoje que os dois times que brigam hoje financeiramente no Brasil, um é uma máquina de fazer dinheiro na base, que é o Palmeiras, Sim. porque é absurdo, e o outro é o Flamengo, mas o Flamengo tem outras vias, O né? Flamengo nem disputou a Copinha esse ano. Saiu muito rápido, Não, saiu? não O disputou. Flamengo não O disputou. Flamengo não Não. disputou, Flamengo porque o abdicou. time sub-20 disputou as O- primeiras rodadas do Do Carioca. O Flamengo Ele abdicou. abdicou da Copinha. Hoje, pra mim, 3 clubes hoje que são referência. Base. Com bons jogadores e que um faz dinheiro, o outro não. Mas vamos lá. Palmeiras pra mim é referência.
E divide pra mim hoje o segundo e o terceiro lugar. Eu gosto muito do Atlético Paranaense, muito moleque, e o São Paulo. Só que o São Paulo vende mal. Uhum. Esse é o maior problema do São Paulo hoje. Na final da Copinha, o São Paulo tinha o Pedro Ferreira e o Lucas Ferreira. Lucas Ferreira 5, Pedro Ferreira 10. Os moleques são gênios. O Pedro Ferreira, que é o 10, ele é a caracterização do que acho que o diretor ou o responsável técnico da base do Palmeiras falou num podcast, inclusive, que ele fala assim, o maior problema do futebol brasileiro há um tempo atrás, e ainda alguns clubes fazem isso, é o menino mais baixinho, mais rápido, joga na ponta. Só que esse menino mais baixinho, mais rápido, no meio, ele é um gênio. E o São Paulo, esse menino joga pelo meio, ele estreou pelo profissional, ele deu uma bola de 40 metros pro Caleri. Que ele aponta pro Caleri, corre ali, e ele dá a bola. O Caleri sai na cara do gol contra a Portuguesa. Não foi, acho que foi a vitória de São Paulo. O Caleri sai na cara do gol e toca. E é gol. 10. Cabeça erguida, aponta, Sub-20, né? Sub-20. Jogou a Copa Sub-20. São Paulo. Exatamente. Você trouxe um ponto muito bom aí, que foi a questão dos. Você até falou, né? O São Paulo vende mal e tal. Mas é porque o mercado, assim, de contratação de jogador, de busca de captação de jogador, ele é Sim. muito agressivo e muito sujo também. Sim. Porque acaba que muitas das vezes a proposta para os meninos que não estão bem estruturados ali, elas chegam muito alto e chegam Sim. muito rápido. Então acaba igual, por exemplo, assim, você vê às vezes, não tô falando do Cruzeiro, mas eu Sim. falo num contexto geral. Você vê um menino que é muito gênio da bola, muito diferente. Não tô falando num patamar igual a gente viu o Neymar, viu um menino muito bom hoje no Brasil. O menino veio de uma periferia, O Alan do Palmeiras. não tem uma estrutura Uhum. familiar boa, às vezes Boa. não cresceu com pai e mãe do lado, às vezes isso, não tem uma instrução boa, e tá ali convivendo com moleques o dia inteiro. Aí um moleque desse chega no sub-17, sub-20 ali, pinga na conta dele 40, 50 mil reais. E aí? O cara fica doido, mano. Então, assim, como que vai ser a estrutura desse menino? Sim. Será que ele vai ter cabeça para administrar isso? Será que ele vai ter cabeça para se reerguer, para ter um psicológico em dia no treinamento, para não estar, por exemplo, nas gandaias da vida, comprando os luxos dele, fazendo as coisas? Porque, querendo ou não, gente, 40 mil para o jogador de futebol é um salário inicial, mas para nós todos, no contexto Sim. geral, é um salário alto, cara. É muito dinheiro. Então, assim, isso na mão de pessoas que não são bem assessoradas, se perdem. Uhum. Sim. Então acaba que o mercado ele é agressivo por conta disso, porque ele é chamativo, ele é interessante, ele não deixa de ser mais o amor à camisa, o amor ao esporte, querer jogar num time grande, não é mais isso. É muito a questão financeira. Isso pesa muito, pesa muito. Que é a questão que eu falo muito, é as renúncias da vida. Sim. Se a gente não souber o que a gente vai administrar, renunciar para ter um patamar bom, alto assim, esquece, não chega. Mas é um ponto interessante, por quê? Que é o que eu trouxe. Hoje, todos os clubes no geral, antigamente não era assim. Mas hoje a gente vê muita crescente da base pro profissional. Os Sim. meninos estão pisando muito lá. E isso é muito bom pros clubes. É muito bom a nível de mercado. E é muito bom que os meninos vão pegando uma bagagem e se revelam, né? Sim. Tem as oportunidades e o menino dessa história acabou, cara. É uma venda, é uma renovação pro clube, é uma projeção futura, uma seleção brasileira. Isso é muito importante, cara. É porque eu penso muito porque esses caras, eles fazem categoria de base, eles jogam. Hoje tem muita transferência na categoria de base. Tem, cara, muito. Antigamente, Sim. meio que o cara andava, ele no máximo 2 clubes, porque ele foi dispensado de um e foi fazer teste em outro. O Grupo City do Bahia tá contratando um jogador de 3 milhões de reais, 15 anos, cara. Não, hoje tem Que categoria de base. No Brasil era raro o serviço, mas, por exemplo, o Atlético hoje tem no profissional não é. Ganês, não é? Ganês. Não, o Mamadi Mamadi CC? Não é Ganês, não? Guiana, não? Guiana. Isso, Guiana, é alguma tá coisa certo, assim. Nova isso. Guiné. É. É É algo do é tipo, algo é algo assim, assim. O que hoje é raro. Então, aquele cara do equatoriano do Ibrachina também. Mas você sabe o porquê que é raro? Você sabe, já Cara, parou tem 20 anos, pra nunca. entender o porquê? Eu acredito muito, assim, ponto 1. O Tô que falando você dos tem. jogadores estrangeiros jogarem aqui, tá? Sim, ponto 1 pra mim, material humano no Brasil. Não Uhum. falta. Sim. Se eu for olhar, aqui a gente tem um campo de várzea a uns 500 metros do estúdio. Aham. Se eu soltar uma bola lá, eu tenho 50 minutos pra observar. Nessa faixa etária. Eu acho que é mais ou menos por isso. Cara, no departamento que eu trabalho, que é o Sim. Departamento Internacional do Cruzeiro, eu recebo uma média de 100 atletas estrangeiros o ano todo. Uhum. Do mundo inteiro. Inclusive, uma das exigências do nosso departamento é pelo menos saber falar o inglês. Sim. E as outras línguas a gente vai Uhum. no embromation do brasileiro. Mas a gente estuda pra isso. Então, assim, hoje, para um atleta se jogar no exterior, isso o brasileiro fora ou um estrangeiro vir jogar aqui, Sim. ele tem que ser maior de idade, ou senão os pais deles morarem aqui, justificando que não estão vindo pro contexto de futebol.
porque senão se engloba em trabalho infantil. Uhum. Então, assim, é um contexto muito complexo, é burocrático, isso é uma norma da FIFA, então, assim, é um contexto mais difícil. Sim. Por mais que o material humano do Brasil é muito, Aham. Muito muito vasto. vasto. A gente tem várias valências aí dos meninos aí, então, assim, acaba que muitas das vezes a gente tem um poderio técnico gigantesco. Mas eu fico muito feliz de ver jogadores estrangeiros aqui e tudo mais. A gente tem um caso até muito bacana no Cruzeiro, que ano passado eu recebi um atleta de 15 anos de idade, japonês. Cara, não fugia de nada do sub-15 do Cruzeiro, de nenhum outro atleta ali. Muito acima da média.